Deus e olhar com seus olhos de amor. Como é que nós estamos olhando para o nosso próximo? Nós estamos olhando com amor? O olhar demonstra tudo aquilo que está sentindo. Amém? Vamos para o nosso lar. E aonde a gente colocar os pés, a gente pega a bênção. Aleluia. Então venha tocar no nosso coração, Senhor. E ajudando-se em nós, Senhor. Amém? Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vai à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei. Ofereça ele como holocausto. Jesus. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. E ele disse para os servos: fique aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos mais adiante e vamos adorar. Vamos fazer o quê? Adorar. Aleluia. Depois nós voltaremos. Aleluia. Deus providenciará, Deus proverá também para o nosso aleluia. Respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Aleluia. Aleluia. Quando chegaram a um lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, matou seu filho Isaque e colocou o altar sobre a lenha. Então pegou o altar para sacrificar o filho, deu como holocausto em lugar de seu filho. E Abraão chegou àquele lugar até hoje, e Jeová direi. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor, o Senhor proverá. Amém? Glória a Deus. Aqui o coração de Abraão estava mais no filho de Isaque, né? Primeiro o coração dele, os olhos dele estavam em Deus, sempre esperando para as promessas de Deus. Era considerado o amigo de Deus, né? Abraão, né? E daí Deus, quando viu que o coração de Abraão, quando ele avistou o monte que Deus tinha indicado, daí ele disse para os animais: fique aí, os animais, que eu e o rapaz vamos lá em cima adorar. Amados, dizimar e ofertar é um tipo de adoração ao Senhor. É uma prova para mostrar para Deus onde Ele está. Então essa oferta é de gratidão. Essa oferta é adoração. O dízimo não é adoração, o dízimo é de Deus, mas a oferta é adoração. É adorar o Senhor, é provar que adora o Senhor. Um coração grato. Não importa o tamanho, a quantidade, importa o coração. Amém? Nós estamos num tempo aqui, ó. Deus preparou esse tempo aqui. Um tempo de adorar, desde a abertura, a palavra abertura, os louvores fortes demais. Agora a oferta é tudo para o Senhor. É um tempo desse culto, tudo é muito especial. Vamos trazer nosso dízimo, nossa oferta, porque Deus vai proverá aquilo que vocês têm que desejo no coração. Quando vocês adoram a Deus, entregam a Deus, e pertencem a Ele, e uma oferta de gratidão, Deus vai prover aquilo que os olhos de vocês é possível. Amém? Quantos creem? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Olhe para o Senhor. Quando tem um momento difícil, adore o Senhor. Busque o Senhor. Coloque o louvor, que o mal vai te retirar. O inimigo não aguenta louvor, não. O inimigo não aguenta quando você começa a louvar, quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a adorar o Senhor, com aquilo que você tem, com o tempo que você tinha para adorar Ele, para entregar para Ele, entregar o melhor sempre no altar do Senhor. Amém. Isso agrada o Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Os olhos de amor. Nós precisamos olhar a tua obra com mais amor, Senhor. Então, Pai do Senhor, abençoe esse povo, Senhor. Que eles sejam tocados por ti essa noite, Pai. Que eles saiam daqui
Creio que tem um Deus em comando, dizendo: filho, me adora. Filho, me adora. O melhor que você tem, o seu tempo, a sua oferta. Não deixe de me adorar, porque eu vou cuidar de você. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Estenda a mão para nós. Olha, aqui estamos os nossos projetos de vida, Senhor. Tem tantos planos, tantos sonhos, Senhor. Mas a tua palavra diz que os teus sonhos são maiores, que os teus planos para nós são maiores. Então nós entregamos em tuas mãos esta noite, Senhor, crendo que você pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então abençoa, Pai, de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. Restaurar esse lar, assim que essas pessoas também sejam restauradas, que assim também as pessoas sejam avivadas, sejam libertas. Aleluia, Senhor, sejam curadas. Então, Pai, faça a volta dele. Que ele vive testemunho e contar o teu poder, da tua graça. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas para o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 13, a partir do versículo de número 24. Uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e joio, e respondeu-lhes ele: o inimigo fez isso. E perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da colheita enviei aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai em feixes para o queimar, então colhei o trigo e guardai no meu celeiro. Aleluia. Pai, nós te damos louvor nesta noite, te agradecemos pela oportunidade do culto de podermos adorar o teu nome, celebrar mais uma vez na tua casa a adoração, Senhor, do nosso coração para o Senhor. Te pedimos que nessa parte do culto o Senhor tenha liberdade e continuarmos ministrando, falando ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, queremos te obedecer, queremos entender a tua palavra e viver ela, Senhor, com toda a intensidade da nossa alma. Oramos para que o Senhor nos ministre, o Senhor nos fale, de forma que nós possamos entender e ouvir ao Senhor em nome de Jesus. Nos prostramos, nos rendemos e te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é poderosa e que cumpre um propósito sempre que ela é liberada. Em nome de Jesus, revela-te a nós, sempre de acordo com o teu coração, e pedimos e cremos que o Senhor fará infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Palavra abençoada, palavra de Cristo. Tudo isso tem um valor dentro do Senhor, tem um propósito. Mas Jesus estava falando a respeito do lado de dentro, porque o joio e o trigo elas são uma planta ou uma árvorezinha que tem frutos. Uma tem a casca, que é o lado de fora só, e o outro tem frutos. Os últimos versículos do capítulo número 12,
ainda a multidão, 12:46, quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E disse-lhes, então, tua mãe e os irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu pai, irmã e mãe. É irmão, irmã e mãe. Deixa eu repetir. Versículo de número 50 são palavras de Jesus. Pois todo aquele que fizer coisas por meio de parábolas, dizendo, certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, de fruto, uma a semente produz 100, outra a 60, ainda outra 30 por 1. Verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo de número 10, aproximou-se dele os discípulos e disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? E respondeu-lhe Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. E ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis. Versículo 15, pois o coração deste povo está endurecido, ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam e os curem. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, ouviram o que vós ouviste, e não ouviram. Verso 18, estudai-vos vós a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado entre terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Entretanto, o que foi semeado no bom terreno é o que ouve a palavra, não compreende, e ele dá fruto, produz 100, 60 e 30 por 1. E segue então a parábola do joio e do trigo. É necessário, queridos, a gente ler esse texto um pouquinho comprido, né? Com certeza. Aqueles que gostam de ler a Bíblia ficam felizes, né? Aqueles que não gostam de ler a Bíblia, infelizmente, tem que ouvir, né? Então, graças a Deus, que está aqui ouvindo, e o Senhor está falando conosco por essa palavra. Queridos, Jesus sempre olhou para o coração das pessoas, não para a aparência, para o coração. Porque a aparência nossa transmite
para todas as pessoas que a gente está bem, que a gente tem fruto. E fruto é algo que é gerado pelo Espírito dentro de nós, quando nós começamos a viver uma vida de relacionamento com Deus. Não uma vida somente de culto, mas uma vida de oração. Uma vida de entrega, uma vida por um tempo onde a gente tem um tempo devocional, onde a palavra de Deus ela tem a liberdade de ministrar ao nosso coração. Eu já falei sobre isso aqui muitas vezes aqui. A parábola do semeador me encanta, porque aqui está tudo muito claro, está tudo muito explicado, está tudo muito específico sobre a forma que a palavra de Deus trabalha dentro da gente. Quando você ouve a palavra, como Jesus começa falando a respeito daquele que é semeado na beira do caminho, o próprio Cristo, interpretando isso, disse que essas são aquelas pessoas indecisas, que não tomam uma decisão porque Deus fala com elas. Elas estão procurando uma forma de Deus falar que elas entendem, achando que Deus sempre vai nos falar da mesma forma, do mesmo jeito e da mesma maneira. Deus tem a sua graça, a sua sabedoria, e Ele tem uma palavra, Ele tem um tempo que nos chama a atenção, nos levando para o centro da sua vontade. Deus tem uma vontade que precisa ser entendida, e eu sofro quando eu vejo que as pessoas não conseguem entender. Porque eu não queria ter esse coração, eu queria ser insensível algumas vezes. Porque às vezes as pessoas se fecham de uma tal forma para Deus, elas não permitem que Deus fale no coração delas, como Deus gostaria de falar, como um pai, como um dono que Ele é de todos nós. Se Jesus foi até a cruz e morreu da forma que Ele morreu, se entregando até a morte de cruz, vivendo um tipo de morte que só era dada àquelas pessoas que eram assaltantes, assassinos, homens de má índole que apontavam naqueles dias, de tal forma que corrompia a forma das pessoas olharem para elas ficavam assim, isso aí era digno de morte. Essas pessoas que eram crucificadas, e Jesus morreu esta morte para nós podermos observar isso com o nosso coração, entendendo que o sacrifício de Cristo teve um propósito. E por que o coração da gente se fecha? Porque a gente não consegue ouvir o que Deus tem para nos falar. Ou quando nós abrimos os ouvidos para ouvir, só determinadas pessoas. É como se nós estivéssemos programados dentro de nós para ouvirmos a voz de Deus só através de alguém. E interessante que às vezes até esse alguém que você ouve, quando você ouve uma pregação antiga e você diz, uau, esse sim era o homem de Deus, mas ele já está na eternidade. Ela já está na eternidade. E a palavra de Deus, ela continua falando. Deus continua, pelo seu Espírito Santo, falando com a noiva, falando com a igreja. E está aqui Jesus falando para as pessoas a respeito de um reino, e a família de Jesus aparece. A mãe e os irmãos. E manda um recado para Jesus. Diga para ele que nós estamos adequados, estamos chamando por ele. Digamos que se isso é feito nos nossos dias, iria ser chamado de uma forma mal educada de responder a alguém. Oh, sua mãe está me chamando. Imagine a cena, irmão. Medite na Bíblia. Vamos na palavra junto comigo. Jesus está ministrando ao coração de pessoas, e Maria chega lá com os irmãos de Jesus. Ela diz: Jesus, que chegamos. Aí o camarada faz um favor para a mãe de Jesus e trazer o recado. E Jesus olha para o indivíduo e diz assim: olha, minha mãe, os meus irmãos e irmãs, são esses que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Jesus não estava sendo mal educado, ele estava falando a respeito de coração. Por que a mãe não estava sentada junto com aqueles que estavam ouvindo? Por que os irmãos também não estavam sentados juntos com aqueles que estavam ouvindo? Jesus estava olhando diretamente para o coração, para o compromisso,
para a forma de ouvir, a forma de interpretar aquilo que ele estava ensinando naqueles dias. Nós precisamos ler a Bíblia, não de uma forma religiosa, como aqueles que já sabem alguma coisa, mas como aqueles que querem entender o coração de Deus, que querem experimentar algo da parte de Deus. Jesus então começa a falar a respeito da parábola do semeador, que eu e você conhecemos, que é um texto muito ministrado aqui. Deus nos fala poderosamente por esse texto. E Jesus fala da qualidade de pessoas, daquelas que ouvem e se interessam, daquelas que ouvem e ficam indecisas, daquelas que ouvem e ficam felizes, no final do culto vão embora, e daquelas que ouvem também e vem a perseguição, diz o texto, por causa da palavra. Se você é uma pessoa que segue a palavra, decide viver a palavra, você vai ser perseguido por aqueles que não vivem, por aqueles que não praticam, por aqueles que não entendem, não discernem, não entram na palavra. Na verdade, não é entrar na palavra, a palavra tem que entrar na gente, para que o coração da gente seja mudado segundo o coração de Deus. Deus tem um coração querido. Deus não é uma religião. Deus não é só o autor e consumador da nossa fé, que manifestou sua vida através de Cristo. Deus é aquele que criou um plano perfeito para nos atrair de volta para Ele quando Adão perdeu o propósito completo. Deus já sabia o que iria acontecer. Deus criou o homem. Deus tira a mulher da costela do homem, cria um casal, coloca um casal para cuidar do jardim. Você acha que Deus não sabia que a serpente já estava no jardim? Você acha que alguma coisa foge dos olhos de Deus? Você acha que Deus não conhece você por dentro, no seu coração, em essência, quem você é de verdade? Deus sabe, irmãos. Ele sabe, por isso que quando Jesus fala a respeito da parábola do trigo e do joio, o que eu acho interessante é que Jesus não estava preocupado em arrancar o joio. Deus disse que isso iria chegar um tempo que isso iria acontecer pelos anjos que iriam remover o joio do meio do trigo. Isso seria uma obra que Ele faria, não nós, não as pessoas. Por isso, às vezes, você vê algumas pessoas, elas somem. Mas é que o irmão desanimou. A gente não sabe o que aconteceu no mundo espiritual. Nós não entendemos aquilo que está no coração das pessoas, aquilo que elas falam quando estão a sós, longe da gente. Nós não entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Nunca foi tão evidente que Cristo está às portas de buscar a igreja. Eu já estava ouvindo um pregador, e ele falou uma coisa muito interessante, né? O jovem está pedindo para Jesus vir só depois de casar, né? Não, você pode vir, mas deixa eu casar com ele, estabelecer uma família, né? Ou então, as pessoas que estão lutando por um futuro estão orando a Deus, pode vir, Senhor, mas deixa eu primeiro dar uma prosperada, porque eu quero prosperar, quero que a vida dê certo em tudo para mim. E nós não temos o mínimo de entendimento do que está acontecendo no mundo espiritual hoje, daquilo que Jesus está fazendo, preparando a igreja para o arrebatamento. E o arrebatamento, queridos, Jesus não vem buscar uma igreja de perna e gravata, Jesus vem buscar uma igreja limpa, uma igreja que se purifica pela verdade, pela palavra da verdade. E nunca, como nos dias de hoje, as pessoas têm caminhado tão distante de Cristo, com o coração afastado de Deus. As pessoas se tornaram religiosas, confundem religiosidade com culto. Culto não é um momento de religião, é um momento de adoração. Em todo o tempo do culto, Deus está falando na abertura, Deus está falando através dos hinos e Deus está falando através da sua palavra. Glória a Deus. Agora, o nosso coração ele vai se identificar com Mateus capítulo 13. As nossas reações se encaixam naquilo que Jesus está falando aqui a respeito do coração do ser humano. Quando Jesus está falando a respeito de caminho, Jesus está falando dele mesmo.
Quando ele fala a respeito da semente, ele está falando da palavra que sai da sua boca. E quando ele fala das pessoas e as decisões que as pessoas tomam, ele está falando das reações que as pessoas têm. Então, quando ele começa a interpretar isso para os discípulos, antes ele fala a respeito de uma profecia de Isaías. Tem coragem de ler com a Bíblia? Vamos lá. Versículo de número 10 a seguir. Porque aqui também tem um versículo que é meio controverso. Aproximaram-se dele os discípulos e disseram-lhe: por que nos falas por meio de parábolas? E respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, tudo que constar ligado ao reino não está claramente exposto, mas você precisa entender na medida que você permite que a palavra entre no seu coração. Aí Jesus começa assim, versículo 12: ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem que será tirado. Jesus está falando do quê? Jesus não está falando de bens espirituais, de bens financeiros, de coisas. Jesus está falando de amor e de paixão com respeito ao reino. Por isso que quando você desanima, a primeira coisa que você faz é largar as coisas de Deus, é abandonar o seu lugar, é deixar para trás aquilo que Deus colocou em suas mãos. Você fez isso, você se encaixa aqui. Aquilo que tem e será tirado. Aquilo que você honra, respeita, preserva, cuida, isso não lhe será tirado. Mas aquilo que você bagunça com a sua forma de viver, com o seu jeito de entender, achando que isso é uma questão que você lê um texto interpretado, isso aqui não é questão de hermenêutica, irmãos. Nem linguagem figurada. Jesus estava falando literalmente do coração comprometido. O texto todo começa falando de coração. Eu comecei pelo joio do trigo, mas fiz de propósito para poder falar a respeito da família de Jesus, porque eles mesmos, a mãe de Jesus, que ouviu o anjo falar para ela que aquilo que ela ia gerar tinha um propósito para o futuro e que foi gerado por Deus, a própria Maria, no momento de uma oportunidade de ouvir Cristo, não estava no lugar que deveria estar. E quando ela tentou chamar Jesus para Jesus atendê-la, Jesus então lhe mandou uma resposta: olha, minha mãe, meu irmão, minha irmã, são esses que se sentam aqui e querem ouvir a palavra de Deus. Você entendeu a prioridade? Então, a consequência do nosso coração ser ou não ser aquilo que a Bíblia diz é esse posicionamento, é essa resposta, queridos, que damos para Deus. Quando a palavra de Deus nos toca, quando a palavra de Deus nos confronta, quando a palavra de Deus nos conta o que está acontecendo dentro de nós e o resultado que nós nos tornamos disso quando nos fechamos. Olha o texto. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem. Presta atenção. Ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Eles veem e não enxergam Jesus. Eles ouvem e não compreendem. Aí o versículo 14 diz assim: nele se cumpre a profecia de Isaías, que certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Fala de uma ausência de entendimento, pois o coração deste povo
está o quê? Endurecido. Ouviram de má vontade com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração. Vou repetir o versículo 15. A ação deste povo está endurecido, ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos ou compreendam com o coração. Porque se você não ouve, e se você não vê, o seu coração está fechado. Repito, se você não ouve, e se você não vê, qual é o propósito de não ouvir e ver? Está com o coração fechado. E qual é o propósito de ouvir e ver? Se converter em Jesus os curar. Vamos ler o versículo 15 de novo completo. Está com a Bíblia aberta. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Versículo 16: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Aqui eu fiquei meditando, eu já recebi muitas vezes. E quando chegou aqui nesse texto, muitos quiseram ver e não viram. O que se aplica a isso? Fala das pessoas que têm fome, que até querem, mas estão tão endurecidos no lado de dentro do coração que resistem a ouvir a voz, que não se permitem ser ministrados pela voz. Estou falando da voz de Jesus e da sua palavra. É a forma como a gente se apresenta diante do mundo, como tudo é importante para nós, ou como ele não é, ou como ele é respeitado, ou como ele é desrespeitado, ou como ele é honrado, porque eu sei o que está acontecendo aqui. Nós não estamos reunidos para uma simples reunião, nós estamos aqui por causa dele, por causa de Jesus. Porque a palavra dele está nos ministrando ao coração. Fizemos a nossa parte da adoração, chega no momento da palavra, ele quer ter essa liberdade de falar. Mas o que acontece? Nosso coração está fechado. O texto diz, Jesus falando, eles ouvem de mau grado. Está falando em não produzir frutos, por não dar a oportunidade, o valor à palavra, que a palavra deve ter para nós. Por que a gente tem essa facilidade de ouvir uma murmuração? Como uma murmuração chama a nossa atenção, lembra? Então, tem uma coisa para lhe falar, parece que está por cima dos ouvidos da gente. O que é? Pode falar, estou querendo saber o que está acontecendo. Uma murmuração como atrai mais o coração das pessoas do que uma verdade. Como a verdade, ela às vezes é difícil de ser interpretada por nós, porque o nosso coração está fechado. Nós não abrimos, ou abrimos naquela proporção de que nós temos que ouvir o anjo falar com a gente e interpretar para a gente aquilo que alguma coisa que está sendo dita assim, por que então hoje não fala comigo, Senhor? E Deus tem a sua palavra, e eu acredito que o culto começa no domingo de manhã, não começa à noite, irmãos, quando a gente chega. Começa de manhã cedo, quando você acorda. Deus, não é que só o domingo é dia do Senhor, todo dia é dia do Senhor, mas domingo é um culto diferente. Não é igual o culto de quinta-feira, o culto de domingo é o culto que a gente deveria se preparar para orar, falar com Deus. Deus,
muito te adorar, quero muito ouvir a tua voz. Esse é o coração de toda pessoa, de todo filho e filha de Deus que entende o porquê está aqui. Isso não é uma reunião comum, isso é um culto de adoração a Deus. E na hora da palavra, o propósito da palavra é mudar o coração da gente, porque o nosso coração é duro por natureza. Não é porque a gente quer ser velho. Você tem que cuidar assim para você, até onde você está preparado para ouvir isso. Mas a gente precisa cuidar em todo o tempo do coração para não ficar ferido ou ofendido com a palavra, porque nós achamos que a palavra ela não é bem assim como está sendo dita. Irmão, leia a sua Bíblia, irmão. Chegue em casa, marca o que você está ouvindo, vá ler, peça o Espírito Santo, fale comigo se isso é assim mesmo. Que tipo de coração eu leio o Espírito Santo? Como é que eu me comporto? Eu saio da igreja, eu vou para casa, como eu faço na mesa quando eu chego em casa? Eu abro a Bíblia novamente com aqueles que são meus, eu reparto novamente a palavra que eu vi. Quando você chega em casa, você começa a murmurar a respeito da palavra, a reclamar da palavra, porque isso é o coração endurecido, é o coração que não é tratado. Infelizmente, esse é o coração do joio. O coração do trigo é o que tem fruto. E a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 11 que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, quando o nosso coração não recebe a palavra, nós estamos endurecidos, estamos parecidos com esse povo que Isaías fala que o próprio Cristo, ele repassa isso, digamos, ele compartilha, né? Hoje, quando fala recompartilhar, uma postagem nas redes sociais que você compartilha, ou recompartilha, porque você acha interessante. Jesus pega um texto de Isaías e ele recompartilha com os seus discípulos que estão ouvindo. E ele continua falando a respeito disso. Depois que ele começa a falar a respeito da parábola com clareza. A palavra vem com mais clareza. Quem é aquele que está vendo o caminho? É aquele que diabo veio e contou aquilo que a pessoa ouviu. Por quê? Porque não aconteceu nada. Porque o coração está endurecido. Isso não é culpa de Deus, isso não é culpa de quem fala. Isso é um problema da gente que ouve. Da gente que vem a um lugar, a uma reunião de adoração, e quando Deus nos ministra, como está o nosso coração? Se ele está aberto, irmãos, Deus vai falar. Deus vai nos ministrar, nós vamos nos identificar com a verdade. Mas se a gente está fechado, vai ser só mais uma reunião. Vai ser só mais um momento que você vai ouvir só mais uma palavra, como muitas palavras que você ouve, como muitas palavras que você vai na internet ver. Mas a questão aqui é você e Deus, é você e Deus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Trigo tem fruto, o joio não tem. A diferença do trigo e do joio está ligada ao vento. Quando o trigo recebe o vento forte, ele se curva até no chão e depois ele volta para o lugar. Uns dias atrás, na televisão, passou um comercial de um dono de uma grande quantidade de terra e tinha uma plantação de trigo. E ele entrou com um carro com tudo para dentro do trigo. E aonde ele passou tudo. E a pessoa que estava entrevistando disse assim: você não percebeu que você estragou a sua plantação? Daí o homem começou a sorrir e disse para a pessoa que estava entrevistando: eu não estraguei. Por quê? Porque o trigo volta para o lugar. No inverno, porque eu passei por carro, agora olha de volta lá para trás. Já estava tudo de pé novamente. Por quê? Porque quando o trigo faz isso, ele volta para o lugar. O que quebra é o joio, porque o joio é seco. O joio, por não ter a vida nele, por não produzir o fruto, toda vez que ele é forçado pelo vento, ele quebra. A diferença do joio e do trigo é que um tem
vida e o outro não. Um tem fruto, o outro tem aparência. Um tem a vida da seiva, a raiz, e o outro não tem raiz. O joio não tem raiz. E quando Jesus fala a respeito do joio, está parado, eu não sei você, eu começo a ler a Bíblia, às vezes eu fico até meio apavorado, porque eu começo a conjecturar, né, trazer isso para hoje e ver isso que está acontecendo, isso que Jesus falou. Isso aqui foi há mais de 2000 anos atrás. E isso é tão atualizado como naqueles dias. Porque se você tem fruto, você vai ficar de pé, você vai ficar firme. Você não pode até balançar, irmão, porque o vento balança mesmo. O vento são as dificuldades, as lutas, as provações, mas você vai ficar firme, porque você vai ficar de pé. Agora, quando não consegue se levantar, irmãos, quando você não consegue, você não tem força para levantar. E daí? Eu queria hoje chamar a sua atenção para isso, para que você mesmo olhasse para o seu coração, não achando, por favor, não estou lhe julgando, estou lhe trazendo à luz uma verdade. Se você é aquela pessoa que cai e fica deitada, fica lá jogada no chão, infelizmente falta um fruto. E infelizmente parece que é o trigo, mas não é o trigo, é o joio. Então não espere aquele último dia para ser arrancado, porque o poder da palavra de Deus gera a vida de Cristo em nós. O arrependimento restaura todas as coisas. Eu quero que você ouça isso. O arrependimento restaura todas as coisas. Eu estou aqui, para mim todo mundo é trigo. Pergunta para o irmão tradicional aí, trigo ou joelho? Momento do terror, né? Trigo ou joelho? Trigo, irmão, em nome de Jesus eu sou trigo. Então olha para quem está do seu lado e diz: você é um trigo bonitinho, você é um trigo abençoado. Jesus ama você, os frutos de Jesus estão em você. Agora, queridos, a palavra de Deus é o gerador do fruto. É a sua Bíblia que produz frutos de arrependimento. Os frutos de arrependimento manifestam a vida de Cristo em você e através de você. Agora, a pergunta que não quer calar: você se avaliando a você mesmo, o que você acha? Precisa da vida de Jesus ou não precisa? Precisa da verdade de Cristo ou não precisa? Porque a verdade de Cristo não pode ser uma coisa mental para nós, precisa ser 100% espiritual. Porque a verdade mental eu acredito que todos nós temos, todos nós sabemos quem é Jesus, todos nós sabemos que o céu existe, que o arrebatamento também vai existir. Agora, a verdade espiritual, isso está ligada a nós de uma forma diferente, porque lida com frutos. E os frutos são produtos de arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. E a gente responde de acordo com como a gente é. A gente é diferente. Se a gente não é, se a gente for meia boca, irmãos, a nossa linguagem vai acontecer. Aquilo que falamos vai apresentar quem em verdade somos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Só o Senhor mesmo para fazer isso. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por este domingo. Muito obrigado, Senhor. Hoje começa uma nova semana. Eu oro para que o Senhor nos ajude a discernir o nosso coração. Ajuda a gente a ver o que está acontecendo no mundo espiritual, o que está acontecendo hoje
nós, como teu povo, como tua igreja, nós cremos na tua palavra. E eu confesso que fiquei impactado enquanto estava meditando neste texto, porque Maria e os irmãos de Jesus o procuraram, e Jesus foi tão severo quando ele disse que aqueles que eram aqueles que priorizavam a palavra. Como foi diferente hoje para ler Mateus capítulo 13, parábola do semeador, e esta passagem sobre o joio e o trigo, como isso foi esclarecedor no meu coração. Quero pedir que aquilo que não alcancei no coração dos teus filhos, o teu Espírito faça completo, aquilo que só o poder da tua palavra tem e pode fazer dentro de nós. Ajuda a gente a enxergar quem somos e quem precisamos nos tornar e ser. Nós queremos ter a paixão pela tua palavra de tal forma que ouvir para nós seja a maior prioridade. Nós não queremos ser daqueles que os problemas da vida nos afastam de ti, que o escandalizar-se por causa da palavra, da perseguição contra a palavra, nos afaste também do Senhor. Mas nós queremos viver esta constante batalha todo o tempo, perseverando diante das adversidades, para sermos aquilo que o Senhor nos chamou, para sermos como igreja, como teu povo. Fala conosco, Espírito Santo. Fala ao nosso interior aquilo que nós precisamos ouvir. Transforma-nos, ajuda-nos, fortalece-nos de tal forma que Cristo seja gerado em nós, como o apóstolo Paulo mesmo falou nas cartas, até que Cristo seja gerado em nós. O Espírito Santo, Senhor, tem liberdade de nos ministrar, em nome de Jesus. Eu quero orar com você que está aqui, e você diz assim: eu preciso de oração. Só você que está aqui precisa de oração. Sai do seu lugar. Quero chamar os pastores, os líderes. Só você que precisa. Obrigado, Jesus. Irmãos, tudo que estiver fora de ordem, tudo que estiver fora do propósito, ajuda a gente a ver, a enxergar com o coração, Senhor. Não com o coração longe do Senhor, mas com o coração voltado para o Senhor, porque nós queremos ouvir, queremos ser livres, queremos ser curados, queremos ser
continuamos declarando, continuamos profetizando, continuamos falando de amor, de graça, de bondade. Ajuda-nos a ter os frutos, ajuda-nos a ter os frutos de arrependimento, para que o teu nome seja glorificado. O Senhor exalta a tua palavra, que o Senhor glorifica o teu nome no meio do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Damos louvor nesta noite. Cremos que o Senhor fará perfeito, que o Senhor fará completo, e que tudo aquilo que o Senhor tem programado para nós, desde a fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, nos alcance, no poderoso nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo com paz. Abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus tem que me sustentar. A palavra de Deus tem que sustentar
alimentar você, ela tem que saciar você, ela tem que ser o suficiente para a minha vida e para a sua vida. Amém? Para que você não coma a comida que a serpente oferece, para que você também não coma daqueles que são enganados pela serpente, mas para que você coma diretamente de Deus, se alimente da palavra dele. Isso é vida, isso é trigo, isso deixa você de pé. Amém? Palavra, o que deixa você de pé é uma palavra, amém? Uma palavra de Deus muda o destino da gente. Uma palavra trouxe e gerou uma mudança, uma transformação, deu um destino e levou você a se converter. Amém? Eu não sei qual foi a palavra que fez você se levantar e reagir, mas eu lembro da minha, que foi buscar primeiro o reino e as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu disse, é isso. Se eu buscar primeiro o reino, então Deus vai me acrescentar o resto que eu estou pedindo. E foi isso que fez com que eu me movesse e mudasse de vida. Você entende? Uma palavra de Deus pode dar um destino diferente à sua vida. Por isso nós precisamos da palavra. Diga para a pessoa que está perto de você, é muito importante a profecia, é muito importante a revelação, mas mais importante que tudo é a palavra de Deus. Amém? Estenda a sua mão em direção ao seu lar, à sua casa. Senhor Jesus, nós abençoamos cada lar aqui apresentado, declaramos as ricas bênçãos do céu sobre esses lares. Pedimos, Senhor, que haja provisão, que haja